tu tá com condições e quando tu tá bem de investir. Outra coisa, com essas andanças que a gente tem feito através né, na busca de conhecimento, o que a gente tem visto? Cada vez mais as pessoas querem comprar de pessoas. As pessoas não querem comprar da empresa. As pessoas querem comprar de pessoas. Senão não teria as propagandas de marcas famosas ainda fazendo propaganda, porque elas automaticamente se venderiam. Então, todo proprietário de empresa, se ele se colocar à frente da empresa para mostrar o que eles fazem, porque hoje o que acontece? A gente entendia que a gente fazia um baita de um trabalho, entregava um baita no serviço, criava uma baita uma experiência para o cliente, mas a gente não mostrava isso. E o que acontece? Quando o empresário, o dono da empresa está à frente desse processo, mostrando os processos da empresa, automaticamente tu vai criando conexão com o teu cliente. Tu vai criando conexão. As pessoas hoje elas estão muito carentes. Verdade. Né? Elas querem conversar, elas querem entender. Hoje é muito de pessoa para pessoa, hoje é muito relacionamento. A gente tem a imobiliária, e eu digo para os corretores, corretor precisa de 3 coisas. Muito relacionamento e network, muito conhecimento e estudo, tem que estudar muito. Eu arrisco a dizer assim, tu tem que estar toda hora, todo dia estudando, e seja aleatório, tu tem que entender de muita coisa cada vez mais. Entender de pessoas. E para te entender de pessoas, tu tem que entender de ti mesmo. Para te entender de ti mesmo, tu tem que ter um certo nível de autoconhecimento. Se tu não te entende, tu não consegue te abrir e ter empatia para entender o outro. E isso é o game. Qualquer negócio é assim. Desde a padaria, uma construtora, alguém que vende pneu, se ele não entende, se ele não se entende, ele não consegue entender a dor do cliente. Uma vez que ele entendeu a dor do cliente e ele comunica para o cliente, automaticamente aquilo que estava preocupado antes, né, que é uma captação de cliente, quer trazer negócio para a tua empresa, isso vai vir ao natural. Então, por que a gente vê grandes empresários que não precisariam estar se expondo e eles se expõem todos os dias? A gente sabe que tem grandes referências nossas que já estão financeiramente resolvidas e não precisaria, mas eles têm um propósito ali, que é de passar conhecimento. Obviamente que tudo isso traz resultado porque traz conexão, traz confiança. Né? O cliente da Engemori hoje, seja o nível da trajetória que ele está, se é início de trajetória ou final, o cliente da Engemori hoje ele já tem muita confiança na empresa. Por quê? Porque é eu que estou falando, ou é a Gabi que está falando, ou é um corretor que está falando. Então, a gente está se comunicando com ele muitas vezes com relação à dor dele. Então, vai pegando conexão, vai pegando confiança, né, o cliente, a gente vai abastecendo ele de informação. Então, hoje está tudo de pessoa para pessoa. Totalmente. Hoje é tudo ser humano, né? Quando eu vou visitar um cliente, muitas vezes eu não vou visitar o cliente para falar de obra, para vender outra coisa, às vezes eu vou levar uma cuca pro cara. Tomar um café. Né? E às vezes é um empresário que está totalmente cheio de problemas, né? A frota do caminhão do cara não está funcionando, um funcionário se machucou. E aquilo vai criando uma conexão com a gente. Passa 2, 3 dias, ele me liga e diz, pô, a gente nem viu, né? Quando tá com o contrato pronto ali pra gente poder assinar, a gente nem falou de negócio. Porque hoje em dia é cada vez mais pessoas por pessoas. A gente vê na imobiliária, a gente cansa de receber, um cliente manda um link para mim de uma outra imobiliária, daquele imóvel. Sim. E aí ele fala para mim, Luiz, dá uma olhada nesse imóvel, eu quero conhecer. O que ele está querendo? Ele está querendo comprar aquele imóvel com o Luiz. Porque ele já confia no Luiz. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim, cada vez mais o produto, tem o mesmo produto muitas vezes em vários lugares. Mas o consumidor, as pessoas, elas querem comprar de pessoas. Né? A coisa tem que ser mais humana. Só que isso não pode ser feito quando tu está passando por uma crise na empresa. Né? O dono da empresa, o proprietário, se esse movimento e esse entendimento for feito quando a tua empresa está passando por uma crise, provavelmente tu vai atrapalhar algum processo ali, porque tu tá olhando para a captação de cliente, resultado e dinheiro, e isso não é genuíno. E quando não é genuíno, fica muito à mostra que aquilo não é genuíno. Né? Então a gente cansa de assessorar clientes sem nem saber se eles vão voltar. Mas a coisa é tão genuína, a gente passa tanto conhecimento, entende tanto a dor, que ele fica com a gente. E ele vai até o final.
E claro que a gente tem que cuidar do nosso processo para que aquela experiência seja uma experiência boa. A gente tem que ter uma estrutura de empresa muito boa. Inclusive, hoje a gente está passando por um processo que é esse. Hoje a Engemori está pronta para um próximo nível. Legal. Então, para mim, está dando muito trabalho de estratégico e tático para a gente ir para o próximo nível. Sim. Né? A gente estava vendo agora no telefone, já buscando outras coisas em outras regiões. Por quê? Porque a gente precisa sair um pouco dessa nossa bolha. Seja para ajudar alguém que está lá longe ou para viabilizar alguma coisa em outro lugar. Por quê? Porque a gente entendeu que estruturalmente e produto, a gente já está pronto para um próximo nível. A gente não pode ficar aqui embaixo brigando com, né, ali as pessoas que não estão tão profissionais com a gente. Então, tem que buscar essa virada de chave no momento certo.